Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual SciTalks, Ideias que Aprimoram o Supremo. Esta edição é fruto de uma parceria entre a Assessoria de Assuntos Internacionais e a Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Para apresentar ideias sobre a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e seus objetivos de desenvolvimento sustentável, ouviremos nesse encontro o embaixador Ronaldo Costa Filho, representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas, em Nova York desde 2020. O embaixador Ronaldo Costa formou-se pelo Instituto Rio Branco em 1987. Atuou na missão brasileira junto às Nações Unidas no início da carreira e serviu também na Embaixada do Brasil em Quito, bem como na missão brasileira junto à Organização Mundial do Comércio, em Genebra, e na missão brasileira junto à União Europeia, em Bruxelas. Dirigiu ainda o Departamento de Negociações Comerciais Extra-Regionais e foi subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Para fazer o pronunciamento de abertura deste evento, convidamos o secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, o juiz federal Pedro Felipe de Oliveira Santos. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um SciTalks, Ideias que Aprimoram o Supremo Tribunal Federal. É com imensa alegria que nós hoje iniciamos mais uma edição deste evento com um convidado especialíssimo, o nosso querido embaixador Ronaldo Costa Filho. Eu cumprimento aqui, vejo diversos participantes, cumprimento aqui em nome do secretário de Altos Estudos, a coordenadora de pesquisa judiciária, a doutora Lívia Guimarães, cumprimento também o secretário Marcelo Marchiori, que está aqui, cumprimento também assessores, servidores, convidados deste tribunal, internos e externos. É uma grande honra tê-los aqui nesse evento que tem a missão de trazer grandes lideranças do país para discutir temas correntes na Suprema Corte. E nada mais apropriado do que esse evento ser realizado com uma parceria da Secretaria de Altos Estudos, esta think tank que nós temos aqui no Supremo Tribunal Federal, e, além disso, a Assessoria de Assuntos Internacionais, aqui muito bem representada pelo nosso querido embaixador Ricardo Neiva Tavares. Tá? E a Agenda 2030 é um projeto estratégico do Supremo Tribunal Federal, é um projeto estratégico do Poder Judiciário e envolve três grandes eixos de atuação, três grandes missões que estão alinhadas. A primeira missão é que a aproximação do Supremo Tribunal Federal e a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas faz parte do projeto de internacionalização da Suprema Corte do nosso país. Hoje, nós temos essa missão de fazer com que as outras Supremas Cortes, os organismos internacionais, as instâncias globais, outros organismos domésticos de outros países possam ter a curiosidade e o conhecimento, a sapiência do que é decidido aqui na Suprema Corte, das interpretações, da análise dos direitos fundamentais da nossa Constituição, enfim, fomentar esse diálogo. E na medida em que nós começamos a trazer a linguagem dos ODS, na linguagem da Agenda 2030 para os julgamentos da Suprema Corte, nós facilitamos esse diálogo, porque temos parâmetros agora internacionais de falar sobre a nossa experiência e também de comparar a nossa experiência com a experiência de outros países e de outras Supremas Cortes. A segunda missão da nossa Agenda 2030 é a humanização do nosso tribunal. Quando nós começamos a falar de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, em erradicação da pobreza, em proteção dos grupos vulneráveis, em igualdade de gênero, quando nós começamos a classificar os nossos casos com base nas ODSs da Agenda 2030, nós estamos olhando não apenas para o direito objetivo, não apenas para o assunto, não apenas para a classificação de direito administrativo, de direito constitucional, mas nós estamos olhando para os sujeitos de direito, para os cidadãos, para aqueles que são os destinatários das concretizações de direitos humanos que estão sacramentados nos nossos documentos internacionais e também na nossa Constituição. E a terceira missão da institucionalização da Agenda 2030 no Supremo Tribunal Federal é a possibilidade de nós trazermos tecnologia para a Corte, porque nós percebemos, ao longo dessa caminhada, ao longo desse projeto, que nós podemos alinhar muito bem
nós precisamos alinhar muito bem inteligência humana e inteligência artificial para trazermos a essa proximidade da Agenda 2030 com o Supremo Tribunal Federal. Porque, na medida em que nós precisamos classificar os nossos processos, filtrar um acervo de 30 mil ações, né, do Supremo Tribunal Federal, analisar, formar uma agenda de julgamentos, triar os resultados, enfim, na medida em que nós precisamos também falar o vocabulário da Agenda 2030, nós precisamos também de tecnologia. E esse instrumento tem sido muito útil e essencial nessa caminhada que nós temos realizado. E todas essas 3 missões estão inseridas no projeto do nosso presidente, na gestão do ministro Luiz Fux, de cada vez mais aproximar o Supremo Tribunal Federal do Brasil em uma corte constitucional digital. E quando nós falamos em corte constitucional, estamos falando em corte alinhada aos parâmetros e aos direitos constitucionais fundamentais, que são nada mais do que os nossos direitos humanos, e, além disso, num segundo aspecto, uma missão de governança, fazer com que esses elementos sejam potencializados de forma eficiente a partir da nossa tecnologia digital. Senhor Embaixador Ronaldo Costa Filho, é uma grande honra tê-lo conosco. Estamos aqui para aprender com a experiência do senhor na Organização das Nações Unidas, e fiz esse breve introito apenas para justificar o motivo pelo qual nós, o Supremo Tribunal Federal, somos muito entusiasmados com a Agenda 2030. E é um prazer tê-lo aqui e, sem mais delongas, passo a palavra para a exposição de Vossa Excelência. Agora sim, havia um bloqueio aqui no comando de áudio. Eu queria começar agradecendo muito de coração o convite do Supremo Tribunal Federal para poder participar desse evento hoje sobre a Agenda 2030. Cumprimento, em particular, o secretário-geral do STF, doutor Pedro Felipe de Oliveira Santos, pelas calorosas palavras de acolhida, e não posso deixar de saudar aqui muito particularmente o amigo e chefe, embaixador Ricardo Neve Tavares, com quem compartilhei um período extremamente rico e profícuo em Bruxelas, na missão junto à União Europeia. Eu tenho que dizer que, para mim, como representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas, é uma satisfação muito particular perceber esse crescente engajamento do Poder Judiciário nos temas da Agenda 2030. A mim, me parece claro que a atuação concertada dos 3 poderes, da União, nos estados e nos municípios, é fundamental para se alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Apenas a título indicativo, para ver que esse processo de aproximação do judiciário já é algo em curso, ressalto aqui que eu tive prazer, aqui no começo do ano passado, de receber a conselheira Maria Tereza Willy Gomes, do CNJ, que veio acompanhada de uma equipe de juízes de direito por ocasião do primeiro ciclo internacional de estudos em direitos humanos, o projeto coordenado pela doutora Patrícia Helena Panassolo, e aqui realizamos reuniões e uma visita à sede das Nações Unidas. Infelizmente, a pandemia veio e nos condenou a esse mundo virtual, mas, se tudo correr bem, voltaremos em breve à vida presencial. Agora, desde essa visita, essa cooperação se estendeu em torno de temas da Agenda 2030. Dou como exemplo o fato de que diplomatas aqui da missão puderam ministrar, no final do ano passado, palestras sobre o tema para juízes federais por ocasião do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, iniciativa conjunta entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
o PNUD, e não preciso dizer que aqui continuamos permanentemente à disposição para tudo que puder contribuir com esse processo de aproximação do Judiciário às Nações Unidas e à Agenda 2030. Essa semana, por exemplo, voltei a conversar com a conselheira Maria Tereza Willi Gomes, em que ela me convidou para participar do 3º encontro ibero-americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, a se realizar em 1º e 2 de junho próximo. Tive o prazer de participar da edição anterior, no ano passado, em formato virtual, evento que contou com a presença do presidente do STF, do vice-presidente da República, do Corregedor Nacional de Justiça e de autoridades do sistema ONU no Brasil. Eu ressalto da nossa ótica, é extremamente importante essa troca de conhecimentos e esse compartilhamento de experiências entre os países ibero-americanos sobre um tema que interessa a todos nós. Desde a adoção da histórica Resolução 70/1 da Assembleia Geral em 2015, por consenso, por todos os 193 Estados-membros, a resolução instituiu a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS. E eu vou falar um pouquinho sobre o histórico disso, ressaltando de início que é muito frequente que as pessoas entendam, primeiro, a ONU como um poder legislativo global e a Agenda 2030 como um mandato fixo e obrigatório. E as coisas não são bem assim. Então, vamos começar no começo. A ONU, em seu trabalho, tem em sua área de atuação, 3 pilares básicos, que são a paz e a segurança, os direitos humanos e o desenvolvimento. Esses 3 pilares são interligados. Um exemplo claro, saúde e educação atendem tanto a questão de direitos humanos quanto a questão de desenvolvimento. E por aí vai. E vemos essa interpenetração de objetivos ao longo de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora, o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o que se trabalha hoje em dia, é algo que não existia na Carta, ou não existe na Carta das Nações Unidas propriamente dito. Naquele momento, e é o que existia na realidade daquele momento, se falava em desenvolvimento econômico e social. A questão de sustentabilidade é um conceito bem mais moderno, em que faço um breve apanhado histórico aqui para explicar. A agenda é o resultado de uma evolução conceitual, oriunda de negociações multilaterais iniciadas cerca de 3 décadas após a fundação da ONU. Levaram a um crescente consenso da comunidade internacional, alcançado em 2015, sobre o que é desejável fazer concretamente para que se torne realidade a ideia, o objetivo do desenvolvimento sustentável. O começo desse processo remonta à década de 70, quando a questão ambiental começou a ser suscitada e objeto de preocupação da comunidade internacional. Naquele momento, contudo, o enfoque sobre o meio ambiente se dava com um viés eminentemente preservacionista. Nessa visão, imaginava-se que a interferência humana era considerada nociva ao meio ambiente, por definição. Decorria daí o pensamento de que o objetivo da comunidade internacional devia ser preservar a natureza por meio da imposição de limites ao crescimento e ao desenvolvimento econômico. Então, em 1972, que se realizou a primeira Conferência das Nações Unidas em Estocolmo sobre o meio ambiente, com esta visão preservacionista. A essa visão se contrapunham
ou se contrapunha à realidade do mundo em desenvolvimento. Países como o Brasil, com elevado percentual da população abaixo da linha de pobreza, com carência de serviços básicos e com a necessidade de crescer para gerar e distribuir riqueza. Estes países receavam que um enfoque essencialmente preservacionista, advindo, sobretudo, dos países desenvolvidos que já haviam galgado essas etapas do desenvolvimento e se beneficiado da emissão de gases de efeito estufa desde do início da Revolução Industrial, pudesse atrapalhar o legítimo anseio dos países em desenvolvimento para o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Ao longo do tempo, foi-se promovendo uma gradual convergência dessas duas visões, a aspiração ao desenvolvimento e, ao lado disso, a proteção do meio ambiente. A solução desse processo começou a emergir no final dos anos 80, com o conceito de desenvolvimento sustentável, que essencialmente é definido como um desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades do presente sem comprometer gerações futuras. E aí o conceito de desenvolvimento sustentável pode ser entendido, ou passa a ser entendido, como um tripé, com três aspectos. Tripé com os aspectos os ambientais, e ao lado da preocupação ambiental se agregam as preocupações econômicas e as preocupações sociais. E consolidou-se essa visão que reconhece que deve haver um equilíbrio entre esses três elementos do desenvolvimento sustentável. E é a única maneira de se assegurar desse conceito de desenvolvimento sustentável do presente e do futuro ao mesmo tempo. Nós sempre entendemos isso como uma vitória dos países em desenvolvimento, na medida em que conseguiu-se demonstrar que não havia uma contradição inerente com os dois objetivos legítimos, o desenvolvimento e a preservação ambiental. E isso tudo veio a se consubstanciar de uma maneira muito clara e muito firme na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a Rio 92. E o simples fato de ter sido realizado no Rio de Janeiro foi um movimento diplomático, claro, de demonstrar o compromisso e o protagonismo do Brasil no tema ambiental e no tema do desenvolvimento sustentável. Lá no Rio, naquele momento, foram adotados uma série de acordos e convenções que embasam princípios e compromissos de trabalho até hoje. São exemplos disso, por exemplo, a Agenda 21, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Até hoje, essas convenções têm seguimento e são objeto de negociação entre os Estados-membros nas conhecidas, nós chamamos de COP, que é Conferência das Partes. Durante a COP3 da Convenção do Clima, por exemplo, em 1997, no Japão, foi adotado o Protocolo de Kyoto, que consagrou outro princípio de grande relevância para os países em desenvolvimento, o conceito das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse princípio, basicamente, o que quer dizer? Que todos os países da comunidade internacional têm a responsabilidade de combater a mudança climática. No entanto, há que haver uma diferenciação de tratamento entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Aqueles grandes responsáveis históricos pela emissão de gases de efeito estufa e estes com a legítima aspiração de prover um nível de vida satisfatório para a sua população. No ano de 2000 foi realizada a Cúpula do Milênio e naquele momento foi adotado, foram definidos
os Objetivos de Desenvolvimento Milênio. Um conjunto de 8 objetivos a serem cumpridos. E quando eu digo cumpridos, não é sob o conceito de que haver alguma sanção. São objetivos ideais ao qual os países almejam se comprometem a trabalhar, mas não há qualquer sanção ou punição se não houver cumprimento. E esses objetivos tratavam de vários pontos fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Temos como combate à fome, melhoria da educação, respeito ao meio ambiente e a luta contra doenças. E, enfim, esse ciclo de 2000 a 2015 vieram a atuar até como fonte de inspiração para a elaboração da Agenda 2030. Em 2012, novamente no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20. E aqui se procedeu a uma avaliação do processo de implementação dos compromissos, até desde a Rio 92, e para uma reflexão sobre o futuro e os interesses comuns da comunidade internacional. E é esse momento que se lança o processo negociador de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, com objetivos claros a serem alcançados novamente sem esse efeito, sem essa conotação de sanção ou punição. As negociações que decorreram a partir daí na ONU, aqui em Nova York, foram concluídas em 2015 e aí sim se adotou a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 é mais ampla do que a anterior agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que de 8 passam a 17 objetivos. Cobrem áreas como educação, saúde, pobreza, emprego, biodiversidade, mudança do clima, energia, água e por aí vai. Cada uma desses objetivos tem metas específicas e cada meta indicadores para avaliar o seu cumprimento. No total, então, são 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. É um formato, no fundo, que se assemelha muito ao de instrumentos de gestão pública doméstica, como o nosso plano plurianual. Há, no entanto, diferenças devido, essencialmente, à natureza, como eu dizia, de serem objetivos não vinculantes. É um roteiro para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Não é um tratado, não é uma obrigação juridicamente vinculante. É um compromisso político e compete a cada país definir formas e estratégias de implementação desses objetivos. Em última instância, a gente pode dizer que eles podem ser encarados como uma referência, um guia, um mapa do caminho em que todos os países precisam avançar enquanto sociedades e nos quais o poder público tem importante papel a cumprir. Como mecanismo de segmento, o principal mecanismo de segmento da Agenda 2030, nós temos aqui anualmente um evento chamado Fórum Político de Alto Nível, em que cada país pode apresentar o que é denominado Revisão Nacional Voluntária, em que o objetivo é compartilhar suas experiências na implementação dos objetivos da Agenda 2030, os êxitos alcançados, desafios encontrados e lições aprendidas, no esforço de compartilhar as experiências para que todos possam se beneficiar e se ajudarem mutuamente na consecução dos objetivos. Este ano temos ainda aí pela frente, além do Fórum Político de Alto Nível, que acontece agora em julho, outros eventos previstos concernentes ao desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030.
em setembro aqui em Nova York, e ainda há grande incerteza o que será presencial, o que será virtual, à luz da pandemia, mas estão previstos um diálogo de alto nível sobre energia e uma cúpula de sistemas alimentares. Eu vou falar um pouquinho mais desses dois eventos um pouco mais adiante. Temos também duas COPs, Conferência das Partes. A COP15 da Convenção da Biodiversidade em Kunming, na China, e a COP26 da Convenção sobre Mudança do Clima, em Glasgow, em novembro. Eu queria falar rapidamente falando sobre mudança do clima, falar sobre o Acordo de Paris, que é algo também muito visível, muito presente na mídia e na opinião pública. A COP21 da Convenção do Clima adotou o conhecido Acordo de Paris, que foi poucos meses após a adoção da Agenda 2030 aqui em Nova York em 2015. O Acordo de Paris tem 195 países que assinaram, 191 ratificaram. E é, atualmente, o principal mecanismo internacional para lidar com a mudança do clima e baseia-se em contribuições nacionalmente determinadas, ou NDCs, na sigla que se usa aqui, que cada país estabelece soberanamente à luz da sua realidade e da sua possibilidade de contribuição no esforço de combater a mudança climática. O grande objetivo do acordo é limitar o aumento da temperatura média global em 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Enfim, com um objetivo, vamos dizer, secundário, um esforço de todos de tentar limitar esse incremento a 1,5 grau. Só para que tenhamos uma ideia do desafio que é esse objetivo, hoje já estamos em 1,1 grau acima dos níveis pré-industriais. Com o Acordo de Paris, houve a renovação do compromisso dos países desenvolvidos de mobilizar até 2020 $100 bilhões anuais para os países em desenvolvimento fortalecerem suas políticas de combate à mudança climática. Esse acordo, e aliás ressalto aqui um parênteses, que sempre que há um compromisso de contribuição financeira, dificilmente ele é atingido. É sempre o tema que fica pelo caminho. E a verdade, temos que reconhecer que, nesse caso específico, a pandemia não ajudou em nada a mobilização de recursos financeiros. Em 2015, o Brasil apresentou sua contribuição nacional voluntária e se comprometendo a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, com uma meta indicativa de reduzir em 43% até 2030, tudo isso com base nos níveis de 2005. No ano passado, conforme previsto pelo próprio acordo, o Brasil apresentou uma NDC revisada, em que confirma a meta de 32%, confirma a meta antes indicativa que eu mencionei, de 43% até 2030 com relação a 2005. E ainda apresentou uma meta de atingir a neutralidade de carbono até 2060. Recentemente, todos vimos aí que o presidente Biden realizou uma cúpula de líderes no clima, ao qual compareceu o presidente Jair Bolsonaro, e naquela ocasião o presidente anunciou compromissos adicionais a essa NDC revisada. Então, a meta de neutralidade de carbono foi antecipada de 2060 para 2050 e o presidente anunciou o compromisso de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira até o ano de 2030. São iniciativas e gestos que reforçam as credenciais do Brasil no debate ambiental.
Sobre isso, é bom ressaltar que o chanceler Carlos França, ao tomar posse, já sublinhou em seu primeiro discurso que o tema do desenvolvimento sustentável está entre as 3 urgências que nortearão sua gestão, ao lado da urgência na saúde e na urgência na economia. Recordou o chanceler que o Brasil tem muito a contribuir nesse debate. Temos desafios importantes pela frente, mas o objetivo é colocar o Brasil claramente na coluna das soluções e não de problemas. No que diz respeito à Agenda 2030, nós temos avançado no Brasil. A legislação ambiental é uma das mais rigorosas do mundo. O quadro legislativo de proteção ao meio ambiente no Brasil é uma referência mundial. Em seu último relatório, o relator especial da ONU sobre as obrigações de direitos humanos referentes a um ambiente limpo, seguro, saudável e sustentável, David Boyd, citou o Brasil como exemplo de país com proteção normativa tríplice no meio ambiente, na Constituição Federal, no artigo 225, na legislação infraconstitucional e nos compromissos assumidos internacionalmente. Essa proteção legal se traduz em proteção efetiva. O Brasil tem cerca de 61% do seu território coberto por vegetação nativa. O Conselho da Amazônia adota medidas para proteger aquele ecossistema e, ao mesmo tempo, garante os legítimos anseios de desenvolvimento de 20 milhões de brasileiros que vivem naquela região. O Brasil foi indicado para ser um dos 10 países, e a terminologia que se usa aqui é de campeões, na área de transição energética. Isso no quadro dos preparativos do diálogo de alto nível das Nações Unidas sobre energia, a que me referi anteriormente. Esta se realizará em setembro, à margem da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E o objetivo desse encontro é o de identificar formas de acelerar o progresso rumo à energia limpa, sustentável, confiável e acessível para todos. A designação como um dos líderes no diálogo constitui reconhecimento das credenciais brasileiras nesse tópico. O Brasil é líder em energias renováveis e detém a mais alta proporção de energia limpa em sua matriz energética entre as grandes economias mundiais. Essa taxa é de 45% de energia renovável, em comparação com uma média global de 18%. Com mais de 98% da população conectada à rede elétrica, o país é também um exemplo de sucesso em acesso à energia. A esperança que tem o governo é de poder prestar uma contribuição fundamental para consumarmos essa transição energética em nível mundial e servirmos também de inspiração para outros países. Adotamos recentemente o novo marco regulatório na área de saneamento, com o intuito de universalizar o serviço de água e esgoto até 2033. E antevemos efeito expressivo na melhoria de saúde das pessoas, bem como na proteção do meio ambiente. O novo marco de saneamento cria regras de incentivo à participação da iniciativa privada em um setor há décadas carente de mais investimentos. Investimentos na produtividade na agricultura redundam em alcançar as metas de combater a fome e a pobreza no Brasil e no mundo. A diplomacia do agronegócio vem buscando demonstrar que o agro brasileiro não é o vilão por vezes pintado, e sem fonte de inspiração. A nossa agricultura hoje é responsável por garantir a segurança alimentar de cerca de 1,2 bilhão de pessoas, mesmo durante a pandemia, e com potencial de alimentar até 3 bilhões sem um aumento da área produtiva. Para isso, a agricultura brasileira usa apenas 7,5%
20% de seu território, percentual muito pequeno quando comparado a outros países. Parte significativa da área plantada com grãos e leguminosas, por exemplo, comporta 2 safras ao ano, levando a uma produção privilegiada em relação à área plantada. É também um fato digno de nota que da nossa produção agrícola, apenas 6% requer irrigação. Isso se compara com 50% na China, 40% na Índia e 16% na União Europeia. Assim é que o Brasil vem participando muito ativamente das reuniões preparatórias da Cúpula dos Sistemas Alimentares. A segunda, a que me referi, que será realizada aqui em setembro próximo. Aqui também o objetivo do Brasil é buscar uma abordagem equilibrada nos 3 pilares de desenvolvimento sustentável: o ambiental, o econômico e o social. E aí estamos participando com uma ampla gama de parceiros no governo brasileiro, com o MAPA, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde e outros atores, de maneira a assegurar essa participação plena. Estamos realizando uma série de diálogos nacionais com o setor produtivo, com a academia, sociedade civil e outros atores envolvidos, de forma transparente e inclusiva, com vistas a preparar a nossa contribuição à cúpula de sistemas alimentares. Uma rápida palavra sobre a Agenda 2030 e a Covid-19. É um fato inegável, ao momento que prestamos a nossa solidariedade a todas as vítimas e seus familiares, mas que a eclosão da pandemia tem tido um impacto significativo e, às vezes, até de retrocesso na implementação de diversos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui é muito comum, nos debates, a percepção de que a comunidade internacional já estava atrasada no caminho para alcançar os objetivos até o ano de 2030, e a pandemia, no fundo, foi uma ducha de água fria, como eu dizia, em que se notam retrocessos em alguns dos objetivos. Por exemplo, a miséria e a fome incrementaram, afastando-nos ainda mais de alcançar os objetivos 1 e 2. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, sobre educação e qualidade de ensino, sofreu com a evasão escolar. Ainda mais para as crianças para as quais o ensino por videoconferência não é uma possibilidade viável. Então, os esforços terão que ser renovados por parte dos Estados para o cumprimento da Agenda 2030, conforme ingressamos agora no que é chamada década de ação, ou seja, são os 10 anos finais da Agenda 2030. Uma palavra agora mais direta sobre a questão do judiciário na Agenda 2030. E, como eu disse no início, o esforço de atingimento das metas, dos objetivos, requer um trabalho sintonizado, coordenado entre executivo, judiciário e legislativo. Em março deste ano, nós depositamos o nosso instrumento de ratificação do Protocolo de Nagoya sobre acesso e repartição de benefícios referentes à biodiversidade, o que somente foi possível graças à ratificação pelo Congresso Nacional. O engajamento judiciário no tema é verificado pela incorporação da Agenda 2030 como meta do Poder Judiciário em 2019 pelo CNJ. Eu tenho muita satisfação em ver o papel de destaque que o STF vem atribuindo à Agenda 2030, com o lançamento de página dentro do site do Supremo destinado ao tema. A participação do Poder Judiciário brasileiro é fundamental para avançar em diversos dos objetivos. E o primeiro que vem à mente é o objetivo número 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes.
Dentro do objetivo 16, temos 12 metas, algumas a título exemplificativo. Reduzir as formas de violência e as taxas de mortalidade. Promover o Estado de Direito e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. Reduzir os fluxos financeiros e de armas ilegais. Combater o crime organizado. Reduzir substantivamente a corrupção. Desenvolver instituições transparentes, inclusivas e eficazes. E assegurar o acesso público à informação. São temas todos que eu dizia que tem no judiciário um ator central. Tomei conhecimento também que o CNJ lançou recentemente, em parceria com o PNUD, aplicativo de apoio a pessoas egressas do sistema prisional, facilitando o acesso a serviços como emissão de documentos e acompanhamento da situação processual, assim como políticas de moradia, saúde e alimentação. Nós temos aqui, em Nova York, enfim, o governo brasileiro tem um especial protagonismo na implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 16. Ao lado de Sierra Leoa e Suíça, fundamos em 2016 um grupo que tem por objetivo acelerar o cumprimento desse objetivo. O nome desse grupo chama Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, que hoje congrega 38 países. Agora, eu queria deixar claro que a participação do judiciário não se limita ao objetivo número 16. Todos os outros objetivos, de uma maneira ou de outra, se beneficiam de uma participação mais ativa do judiciário. Mencionei, por exemplo, a nossa legislação ambiental e de proteção florestal. Soube recentemente, e o que nos confirma essa percepção do papel do judiciário, do lançamento da plataforma Sirene Jude, banco de dados sobre as florestas públicas que viabiliza ao juiz brasileiro conhecimentos integrados do desmatamento com organização por municípios e por número de hectares desmatados. Essa visão geral auxilia o juiz a lidar melhor com casos específicos sobre a sua mesa. Também cito por oportuno que, no contexto do objetivo número 5, igualdade de gênero, há apenas 3 semanas, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, por consenso, a Resolução 75/274, que, com o intuito de estimular a igualdade de gênero na magistratura, proclamou 10 de março o Dia Internacional das Juízas. Eu queria, acho que já passei em demasia dos 30 minutos que me foram alocados, eu queria encerrar a participação aqui, a palestra inicial, agradecendo mais uma vez o convite para participar, dizer que eu estou aqui às ordens para um diálogo interativo sobre todos os temas da Agenda 2030, em particular no que diz respeito ao Judiciário. Doutor Pedro, muito obrigado pela compreensão de eu ter passado um pouco tempo e fico aqui à sua disposição. Neste momento, tem a palavra o secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, o juiz federal Pedro Felipe de Oliveira Santos. Embaixador Ronaldo Costa Filho, que palestra densa, completa e inspiradora para todos nós, que trouxe um panorama histórico e um panorama político e institucional impressionante sobre a implantação, o desenvolvimento, a implantação e a institucionalização da Agenda 2030 em todo o globo. Eu chamo a atenção dessa palavra que está estampada na Agenda 2030 e que digamos, símbolo e signo desse compromisso político, que é a palavra sustentabilidade. Eu penso que poucas palavras conseguem incorporar epistemicamente tantas dimensões, sejam elas dimensões dos direitos de liberdade, liberdade de empreender, liberdade de contratar, liberdade
de ser contratado, liberdade de trabalhar, as dimensões de igualdade, igualdade de ser, a igualdade de ter um espaço de dignidade, e a dimensão também da solidariedade, da relação interpessoal, da relação entre as instituições, da relação entre os organismos, da necessária coordenação entre todos os partícipes da vida político-democrática. E todos esses aspectos numa dimensão transgeracional, porque a sustentabilidade ela carrega em si também a ideia de um processo, a ideia de um movimento que nos exige comportamentos ativos para a implantação de todos esses objetivos que esses países, os nossos países, adotaram e com o qual eles se comprometeram. Eu tenho aqui algumas perguntas, vou trazer aqui algumas perguntas de nossa audiência qualificadíssima. A primeira delas é da doutora Paula Pessoa, nossa liderança na vice-presidência do tribunal, e pergunta ela qual tem sido o engajamento da comunidade internacional em relação à Agenda 2030 e, mais especificamente, como a ONU enxerga a capacidade contributiva do Poder Judiciário nas metas estabelecidas. Eu emendo essa pergunta também com outro questionamento da nossa coordenadora Aline Dourado, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho de Institucionalização da Agenda 2030 aqui no Supremo Tribunal Federal, que tem feito um trabalho de liderança vanguardista dentro deste tribunal. E ela pergunta sobre a institucionalização da Agenda 2030 em outros países. Quais seriam as experiências que o senhor entende digno de nota que outros países têm desempenhado para a implementação da Agenda 2030 nos respectivos contextos locais, domésticos? E, principalmente, como outros países, como o Poder Judiciário de outros países tem se engajado na implementação da Agenda 2030. Eu acho que, para começarmos, essas duas contribuições da nossa audiência são excelentes. Embaixador, o senhor tem a palavra. Obrigado. As duas perguntas são intimamente relacionadas. O que eu posso dizer, enfim, a Agenda 2030 é de uma amplitude enorme. As discussões são aqui cotidianas sobre implementações e objetivos, aqui e acolá, temas específicos diferentes. O que eu posso dizer com muita tranquilidade quando falamos em questão de envolvimento do judiciário, e digo isso não só porque eu estou aqui com vocês, mas é que o engajamento e a participação do judiciário brasileiro é exemplar, se não único, dentro do sistema das Nações Unidas. Nós temos visto raríssimas ocasiões ou exemplos de países que têm se engajado numa ótica, vamos dizer, mais transversal a partir dos seus próprios judiciários na implementação da Agenda 2030. Sim, na questão digamos, na ODS 16, que é algo substantivamente mais próximo ao Poder Judiciário, sim, a gente tem visto uma participação mais ativa, mas são poucos exemplos, como o brasileiro, em que o Judiciário está ativamente engajado em buscar contribuir para todo o leque de implementação da Agenda 2030. Nesse contexto, a iniciativa de dar grande realce pelo STF e até o CNJ dentro do seu trabalho institucional é um marco. E vejo com grande felicidade essa iniciativa de ser o verdadeiro motor dessa iniciativa ibero-americana de implementação da Agenda 2030 no Judiciário. A mim parece que é uma iniciativa de extrema importância em motivar os nossos irmãos e sócios da América Latina, Espanha e Portugal, a também seguirem esse caminho, a se motivarem para também
terem um papel mais ativo, não só no ODS 16, mas em todo, como eu disse, em todo o leque dos objetivos. Obrigado. Pronto, agora eu consegui ligar meu microfone. Embaixador, se me permite que eu traga uma experiência pessoal, eu estou como secretário-geral, mas a minha vocação, a minha missão de vida profissional é como juiz federal, e hoje sou juiz federal de primeiro grau, e lembro da primeira oportunidade em que tive contato com a Agenda 2030. Nós sabemos que o CNJ, historicamente, estabelece metas de produtividade para os magistrados do país. E as metas, inicialmente, eram metas quantitativas, eram metas numéricas, né? Julgar mais processos do que as entradas, diminuir o acervo em tantos % durante os anos. E quando o CNJ institucionalizou a Agenda 2030 como estratégia, como política estratégica do Poder Judiciário, as metas passaram a ser qualitativas. Então, percebamos como a Agenda 2030 permitiu um outro olhar na atuação jurisdicional do Poder Judiciário, porque, além das metas quantitativas, nós começamos a receber, julgar 90% dos processos relativos a tráfico de pessoas e condições e submissão de pessoas a condições análogas a de escravo durante ajuizados durante o ano X, priorizar os processos, as ações relativas a combate à corrupção, priorizar os processos relativos à improbidade administrativa. Então, perceba que o juiz é estimulado a ter um olhar qualitativo sobre o próprio acervo, sobre o próprio trabalho, e isso completamente vinculado a esse compromisso político, como o senhor muito bem mencionou, de melhoria das instituições e de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. É impressionante a necessária articulação num sistema de democracia liberal, em que nós temos separação de poderes, que nós sabemos que as políticas públicas são formadas não apenas pela produção legislativa e não apenas pela execução de políticas públicas, mas existe também um terceiro ponto, que é a resolução de possíveis conflitos que surgem dessas interações pelo Poder Judiciário, e o Poder Judiciário precisa, sim, também estar atento e alinhado aos objetivos que o seu país, como um personagem internacional, faz perante toda a comunidade global. Então, é muito interessante perceber, lá ali como um juiz local, paroquial, de primeiro grau, como é que a Agenda 2030, construída globalmente, atinge, num aspecto muito micro, a atuação de um juiz de primeiro grau que está lá dentro da sua jurisdição, muitas vezes municipal, muitas vezes micro-regional, não apenas nas grandes cidades, mas também nos rincões do país, onde nós percebemos muita pobreza e também percebemos muita desigualdade, e há sim necessidade de atuação jurisdicional. E eu já emendo se o senhor me permite, eu já emendo essa colocação com duas outras perguntas. A primeira é do Dr. Tiago Gontijo, que é o nosso coordenador de difusão da informação da nossa Secretaria de Altos Estudos, que também desenvolve um trabalho brilhante, especialmente nessa interlocução entre difundir informação com novas tecnologias. E o Dr. Tiago Gontijo fala o seguinte: boa tarde, embaixador, demais participantes. O Supremo lançou recentemente a produção Case Law Compilation COVID-19, é uma obra em língua inglesa que reúne o conteúdo das decisões judiciais da Suprema Corte, traduzidas para a língua inglesa, e, inclusive, nesse veículo de informação, a indicação visual interativa das ODS a que se referem os processos judiciais julgados pela Suprema Corte. Como o senhor acredita que iniciativas como essa possam ajudar a difundir internacionalmente os julgados do tribunal e como isso contribui para a promoção da Agenda 2030 no âmbito do judiciário? E também sobre a temática de Covid, o doutor Guilherme Menes, que
atua também na coordenação de pesquisas judiciárias e tem feito também um trabalho relevantíssimo junto com a doutora Lívia. Ele pergunta, embaixador, na sua opinião, tendo em vista os retrocessos inerentes à pandemia e seus reflexos no futuro imediato e a médio prazo, seria necessária uma readequação de alguns objetivos da Agenda 2030? Ou o incremento de outros objetivos para que possamos buscar uma atuação mais conjunta e orientada dos países? Né? São essas as perguntas relacionadas à Agenda 2030 e o Covid-19. Muito obrigado. Primeiro, sobre o seu depoimento pessoal, eu acho que é extremamente emblemático do que eu falei anteriormente. Quer dizer, que a Agenda 2030 é um guia, não é uma instrução. Ou seja, cada país toma os objetivos, as metas, os indicadores e o adapta à sua realidade. Quando dizia que o CNJ mudou a avaliação quantitativa para qualitativa, isso é uma maneira que, no Brasil, o Judiciário brasileiro encontrou de utilizar as metas, os objetivos de desenvolvimento e adaptá-lo à sua realidade. Ou seja, é importante que a gente saiba o que vem na Agenda 2030 não é uma imposição, é um caminho, são ideias, são objetivos aos quais os países se comprometem. E aqui, se me permite fazer uma pequena digressão, e aí o embaixador Ricardo, certamente, que aqui serviu também, certamente se lembrará disso, eu tenho uma visão pessoal de que iniciativas como a Agenda 2030 mudaram substantivamente a natureza do diálogo aqui. Antigamente, nós tínhamos uma percepção da ONU um pouco paternalista, de dar instruções aos países em desenvolvimento, ou seja, dos países do norte, dizendo, nós já passamos por isso, esse é o caminho, façam A, B ou C. E nós sabemos que a realidade do mundo não é assim. Cada país tem as suas especificidades e precisa encontrar o seu próprio caminho ao desenvolvimento. A Agenda 2030 tem um enfoque bastante distinto, no sentido de que os 193 países membros reconhecem que todos e cada um tem melhorias a fazer nas suas políticas públicas nas mais diversas áreas. E o compromisso é compartilhado por todos. Todos nós vamos fazer um esforço para atingir estes 17 objetivos. Então, há um sentimento, digamos, o paternalismo não desapareceu de todo. Isso é bom ressaltar. Mas há um novo ambiente de quase uma cumplicidade de que todos vamos trabalhar juntos em direção a objetivos compartilhados. Então, esse é um substrato importante que explica a diferença. Quanto à indicação, aqui, a informação do Dr. Tiago sobre o case log do STF traduzido e com referência, se eu entendi bem, com referências às decisões e de como elas têm alguma relevância com a Agenda 2030. Não sei se isso é físico ou se é virtual, pelo que eu entendi, é uma plataforma eletrônica. Se isso é assim como eu entendi, eu ficaria extremamente feliz em poder receber um informativo sobre isso, um link, para que nós pudéssemos aqui veicular, publicizar o que o Brasil, o que o Judiciário brasileiro está fazendo num esforço colaborativo com as demais instâncias no Brasil para a implementação da Agenda 2030, sempre naquele esforço, naquela filosofia de que a Agenda 2030 também, o que se faz aqui hoje é uma troca de experiências. Cada país vem, olha, eu consegui fazer isso e deu certo, eu consegui resultados aqui e acolá fazendo isso. Isso pode ser útil, pode ser
capturado por um outro país e que se interesse pela experiência e queira replicá-lo. Seguramente procurará o STF para obter ajuda em estruturar um programa semelhante. Então, esse é o tipo de coisa que dá muita visibilidade ao esforço que o Brasil tem feito e muita concretude ao espírito de cooperação internacional que deve nortear o trabalho aqui na ONU. Quanto à questão da pandemia, eu acho que não. Eu acho que você reconhecer que vamos dizer, o obstáculo, o percalço encontrado pela pandemia deveria motivar uma readequação dos objetivos, seria uma admissão de derrota antecipada. Nós temos 10 anos ainda de implementação da Agenda 2030 e eu sou partidário, convicto de que sim, tem que se manter os objetivos. Há que se fazer um esforço redobrado para tentar suprir os retrocessos e as lacunas provocadas pela pandemia, na ciência de que talvez não conseguimos cumprir. E isso que eu dizia, quer dizer, não há um demérito. Não vamos chegar em 2030 e ter um quadro aqui na ONU dizendo, olha, o Brasil não alcançou metas A, B, C e D. Esse não é um espírito do exercício. Tá? É um elemento motivador de trabalho para cada país. Chegando em 2030, teremos cumprido algumas coisas e outras não. E aí a comunidade vai parar. E com o Brasil, os outros também não terão atingido todos os objetivos. E aí senta-se e, imagino, se senta e se negocia um novo ciclo de objetivos para continuar esse esforço compartilhado. Obrigado, embaixador. E fazendo agora um marketing institucional da Suprema Corte, o senhor mencionou os volumes, então nós temos aqui já 2 edições, né, do Case Law Compilation, que traz as decisões da Suprema Corte traduzidas, as decisões que versam enfrentamento da pandemia e, especialmente, as decisões estão classificadas com base nas ODS. Então, nós temos aqui a tradução da ementa do voto e elas estão todas aqui classificadas segundo as ODS a que elas se referem. Nós temos as versões físicas e o embaixador Ricardo Neiva Tavares muito bem me lembrou que todas as embaixadas e missões receberão em breve os volumes físicos e também nós temos esta edição no site, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, no hot site da Agenda 2030 é possível encontrar a versão eletrônica e interativa desse volume. Esta é uma das nossas, eu deixo aqui sempre na minha mesa quase como um livro de cabeceira, porque não posso deixar de dizer que é um dos projetos no Supremo dos quais eu mais tenho me orgulhado, porque além do alinhamento com a Agenda 2030, nós não podemos deixar de esquecer o modo como o mundo está lendo sobre a Suprema Corte Brasileira. No direito constitucional, é muito comum as Supremas Cortes de países em desenvolvimento, de países pobres, sempre julgarem, citando julgados da corte americana, da corte alemã, da corte italiana, das cortes inglesas, e hoje nós estamos vendo um movimento contrário. Na medida em que nós estamos exportando esse conhecimento, eu vejo colegas da academia, do exterior, de universidades internacionais, colegas juízes entusiasmados com esse Case Law Compilation, dizendo, olha, nós estamos com um caso relativamente similar com aquele que a Suprema Corte do Brasil julgou e nós estamos analisando esse conflito com base na Suprema Corte do Brasil. Isso nos orgulha muito, porque é um trabalho realizado pelos ministros da nossa casa, digno de nota de extrema qualidade jurídica. E, além disso, nós não podemos esquecer, embaixador, os dramas humanos são os mesmos em qualquer lugar, tanto é que os ODS estão aí podendo ser aplicados, podendo ser incorporados como esse compromisso político em todos os países, do globo.
E quanto à Covid, apenas fazendo fazendo coro o que o senhor falou da relação entre a Covid e a Agenda 2030, é muito interessante, e sempre tenho dito isso como um estudioso de institucionalismo, como a pandemia exigiu de nossas instituições domésticas e internacionais a capacidade de resiliência, né? A capacidade de conseguir fazer frente de modo muito veloz a problemas de altíssima complexidade e, ao mesmo tempo, problemas novos. Eu refleti durante um tempo o que seria essa resiliência institucional e acho que ela é fruto de dois aspectos. Um aspecto se chama antifragilidade das instituições, e o segundo aspecto é a adaptabilidade, a capacidade de inovação. E quando nós dizemos antifragilidade, eu me refiro a toda a carga, seja normativa, política, histórica, que foi construída nos anos anteriores à pandemia. A Agenda 2030 faz parte da antifragilidade das instituições, porque hoje, mesmo enfrentando os desafios de aumento de desigualdade, as dificuldades econômicas que nós temos um arcabouço normativo preparado. Ninguém discute mais o que são direitos humanos. Ninguém discute mais o que é sustentabilidade, a importância da sustentabilidade. Isso é a antifragilidade das nossas instituições. Nós não temos mais essa discussão. E isso nos permite ir para o segundo ponto, é a adaptabilidade, pensar em inovações e novas soluções para esses problemas novos que surgem. A pandemia trouxe muitos deles e isso tem exigido uma capacidade de inovação pelo Supremo Tribunal, pelas instituições legislativas, pelos organismos internacionais, não tenho dúvidas, e, além disso, pelas próprias democracias liberais como um todo. E agora, para nós encerrarmos, se ainda houver tempo para uma última pergunta, eu não poderia deixar de trazer aqui a contribuição da doutora Lívia Gil Guimarães, nossa coordenadora de pesquisa judiciária, que também está à frente de todos esses trabalhos, esses projetos estratégicos da nossa corte. Ela elogia a fala do senhor, fala maravilhosa, fala muito inspiradora, e como uma boa acadêmica, doutora pela Universidade de São Paulo, ela pergunta: embaixador, como a academia pode contribuir ativamente para a consecução da Agenda 2030? Obrigado. Difícil dizer. Quer dizer, a academia tem que seguir no que é a sua vocação natural, que é investigação e produção de conhecimento. Como eu dizia, a Agenda 2030 não é um roteiro, não é um manual de instruções pronto e acabado. É um objetivo em que cada país tem que se debruçar e encontrar os melhores caminhos para tentar alcançar aqueles objetivos dentro da sua realidade econômica e social. Então, eu acho que o papel da academia é se aprofundar em tentar correlacionar o objetivo incluído na Agenda 2030 com os meios e a realidade que tem no Brasil. De que maneira eu posso compatibilizar? Um exemplo, tomemos qualquer saúde, universalizar o acesso à saúde. A academia estuda qual é a realidade do Brasil e pode propor alternativas. O que o Brasil, o que o poder público pode fazer para alcançar aquele objetivo? Acho que esse é o papel central da academia e me coloco aqui desde já inteiramente à disposição para o que eu puder ajudar, a equipe toda aqui está às ordens para dialogar e tentar ajudar no que for possível. Eu queria só, voltando ao tema anterior do case law, agradecer, saber para nós é extraordinário saber que já está a caminho, exemplares. Vou ficar no pé do embaixador Ricardo até recebê-lo. Eu acho que isso aqui vai ser um instrumento de enorme valor para nós aqui. Apenas venha testemunhar ou ratificar a percepção que eu transmiti anteriormente de que o judiciário brasileiro é líder na apropriação
da Agenda 2030 como um instrumento de promoção do seu próprio trabalho, da sua função institucional dentro do país. Eu acho que não conheço nenhum outro exemplo de país que tenha chegado a esse grau de detalhamento em que o judiciário se preocupa em indicar na sua produção judiciária em que medida aquela decisão atenta a cada um dos objetivos, ou qual o objetivo do 2030 está referido àquilo. Eu acho isso de uma riqueza extraordinária. Eu acho que é um exemplo muito bom para ser circulado, divulgado, e para mostrar o protagonismo, o engajamento do Brasil com a Agenda 2030. Então, eu peço, enfim, sei que já está a caminho, se puder ver junto com uma indicação de onde está disponível online, para que possa haver uma divulgação ainda mais ampla entre os demais 192 países aqui, eu ficaria enormemente grato, porque realmente, para mim, é um extraordinário saber que vocês estão fazendo isso. Obrigado. Embaixador Ronaldo, muitíssimo obrigado pela sua honrosa participação hoje. A Suprema Corte agradece. Eu tenho certeza de que o senhor percebeu não apenas o nosso compromisso, mas a nossa paixão pelo tema, né, do engajamento da Agenda 2030 e do Poder Judiciário brasileiro, e como isso tem rendido frutos concretos. Isso é o que mais me orgulha. Os produtos que têm sido feitos, as discussões que têm sido realizadas, têm gerado produtos, ações e iniciativas concretas da Suprema Corte, e espero que orgulhem muito a Organização das Nações Unidas. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com o senhor, mas, infelizmente, nós temos que encerrar. Já estouramos um pouquinho o nosso tempo, e não sem antes também agradecer o convite do nosso secretário de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação, doutor Alexandre Freire, meu queridíssimo amigo, o convite também do embaixador Ricardo Neiva Tavares, para que os dois me convidaram para que eu fizesse essa abertura, para que eu participasse desse colóquio, e vim com muita alegria e com muito entusiasmo. Tá? O embaixador Ricardo e o doutor Alexandre Freire têm feito um trabalho relevantíssimo, de vanguarda, e colocando realmente as ações e iniciativas da Suprema Corte em outro patamar, definitivamente. Embaixador, muitíssimo obrigado. O senhor quer fazer algumas considerações finais antes de encerrarmos? Doutor Pedro, só queria, por seu intermédio, agradecer a todo o Supremo Tribunal Federal. Esse exercício apenas comprova não só a fluidez do relacionamento do Itamaraty com o judiciário brasileiro, mas, acima de tudo, o benefício que é a troca de ideias. Quer dizer, o que podia ser apresentado como uma palestra para um lado dar conhecimento ao outro, para mim, foi de uma riqueza extraordinária. Eu aprendi muito também das perguntas, colocações, saber o que o Supremo faz. Então, eu acho que é um tipo de exercício que deve ser continuado. Como eu disse, eu estou sempre à disposição para qualquer outro exercício de diálogo. Minha equipe também aqui, grande, pode também estar sendo procurada, mas estamos sempre às ordens em colaborar no que for preciso para que o Judiciário continue nessa caminhada de contribuir para a implementação da Agenda 2030. Obrigado a todos mais uma vez. Agradecemos a todos pela participação e, com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa tarde e um excelente final de semana. Obrigado a todos.